Boa noite, pessoal do Japão. Bom dia, pessoal do Brasil e de outros lugares. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, né? Desde já agradeço a presença de cada um que estiver nos assistindo hoje e aqueles que vão nos assistir depois, assistir a gravação. E também ao Dr. Fernando Pianara por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui fazendo um bate-papo. Hoje será um pouquinho diferente. Não, deixa eu colocar o doutor Pianara aqui, um minutinho, pessoal. Bom dia, doutor Pianara, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Boa noite Tudo. aí, né? É, aqui é boa noite, muito calor, viu? Aqui não está tão calor, nós estamos no inverno, mas enfim. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Para eventualmente algumas pessoas que estejam aí na Europa. Como a Patrícia já comentou, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente hoje, uma vez que é período de férias e nós estamos também conversando a respeito do evento que deverá acontecer em outubro, mas isso na sequência da conversa a gente vai dar algumas informações, ainda não oficiais, mas já antecipando que haverá um evento em outubro e que esse evento será um diferencial aí na vida da empresa Arco. Ok, Patrícia, vamos lá? Ok, bom, eu vou deixar que você mesmo se apresente, né, aqui para o pessoal. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a tela do computador para soltar os slides, né, enquanto você faz a sua apresentação, ok? Ok. Então, Bem, eu vamos sou lá. Fernando Pianaro, eu sou professor da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, a FESP, e também da Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos, a FCU. E tenho me dedicado nos últimos anos a coaching, mentoring, né, e a palestras. Então, tenho uma vida já bastante experiência, de bastante experiência na área de planejamento estratégico, na área de gestão de equipes. E nós vamos bater um papo hoje sobre a questão do futuro, né? O futuro é uma situação que para muitas pessoas parece longínqua, mas na verdade ela é para amanhã, né? Então, se nós esperarmos muito tempo para alcançarmos certas situações do futuro, provavelmente nós não vamos a lugar nenhum, porque o futuro chega muito rápido e nos atropela. Então, o tema hoje da nossa conversa seria corra, né? Que o futuro vem aí, né? Fazendo uma paródia com aquela corra que a polícia vem aí, né? Nós vamos falar de corra que o futuro vem aí. Não apareceu ainda, né, a imagem para Não, você ou apareceu? não apareceu ainda. Opa, e agora? Ainda não. Porra, que o futuro vem aí. Ao vivo é assim mesmo, né, doutor Pianaro? Claro. Cheio dos seus imprevistos. Bom, para mim já está saindo aqui na tela. Bom, aqui não apareceu ainda, mas pode começar a conversa, né? Bom, vendo aqui como que você quer que eu siga aqui, né, com os slides. Sim, que a gente colocou como tema hoje, corra que o futuro vem aí, né? O futuro é uma coisa, assim, que ao mesmo tempo provoca uma ansiedade, na minha opinião, uma coisa que às vezes é certa ou incerta, né? Ok, vamos E criar uma nova senha para você. Siga as instruções e eu estarei aqui quando você estiver pronto. é, é você? Foi interferência. Tá, eu falei, nossa, mas não está saindo senha. Vamos lá. Vamos lá. Bem,
Eu não estou vendo os slides, mas pode segui-los aí. Bom, aqui, porque acreditam em você, porque vocês estão aqui? É. Por que vocês estão aqui hoje, né? Por que nós estamos aqui hoje no nosso momento, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo tem o seu momento. A gente está aqui hoje porque a gente acreditou, né? Nós conseguimos atingir este nível, né, de qualidade de vida, de qualidade, de equilíbrio, vamos dizer assim, em todos os pilares da nossa vida, porque nós acreditamos nisso. Tá? Nós passamos por isso ao longo do tempo e certamente tudo isso foi uma questão absolutamente de escolhas nossas. Então nós não temos do que nos queixar. Né? O nosso futuro fomos nós que construímos, com erros e acertos, né? Mas o importante é que nós estamos aqui porque nós acreditamos. Então esse acreditar em nós é que fez com que nós tivéssemos atingido este ponto aqui. Eu vou tentar abrir a palestra aqui, até para que eu também tenha essa... Uhum. Em paralelo aqui, Na verdade, às vezes é a um essência. pouco complicado, a pessoa às vezes nem sempre aceita que o momento que ela está vivendo agora é aquilo que ela acreditou ou pensou, né, anteriormente ou fez, Exatamente. né? É difícil cair a ficha, né? Poxa, mas espera aí, antigamente eu não queria estar assim como eu estou hoje, eu queria estar, não sei, né? Nesse caso, Uma tendência natural das pessoas é sempre achar que o que acontece consigo tem interferência dos outros. Até tem, porque os outros têm participação, obviamente, na nossa vida, não vivemos sozinhos. O problema é o seguinte, a responsabilidade é nossa. Tá? Então, nós tomamos decisões todos os dias, todos os momentos você toma decisão. O fato de estarmos aqui hoje fazendo essa transmissão é uma decisão nossa, né? Eu e você conversamos essa semana, fizemos uma pequena reunião aí por Skype e decidimos que hoje nós faríamos uma coisa diferente. Né? Agora, tem um ditado, eu não sei exatamente se é chinês, alguém já me disse que não é chinês, mas diz assim, que um homem jamais tomará banho no mesmo rio, ou seja, quando ele voltar ao rio, ele não será o mesmo, né? Já terá mudado bastante, e o rio também não será o mesmo, porque todas aquelas águas, aquelas moléculas que por ali passaram já se foram. Tá? Então, nós não temos uma segunda chance. Para viver, a gente não tem uma segunda chance. E a grande pergunta que fica disso tudo, em termos de futuro, é pensarmos, daqui a um ano, onde é que a gente vai estar? Eu costumo, nas minhas palestras, fazer uma pergunta assim, quem é você? Você me responderia quem é você, Patrícia? Já que nós estamos batendo um papo. não sei porque eu senti que você ia me fazer essa pergunta. Então me responda, Bom, quem é você? Não poxa, precisa entrar em detalhes assim muito sórdidos, vamos dizer assim, apenas superficial. bom, tem que ser Mas, superficial, né? Eu não posso dar muitos detalhes assim, aí eu me comprometo, né, Pianaro? claro, mas assim, não precisa responder, é só uma brincadeira, né? Agora, Sim, sim. eu insisto nessa pergunta às vezes com as pessoas e depois eu faço depois de 3 ou 4 vezes fazendo a mesma pergunta, eu pergunto o seguinte: o que é que você finge ser? É porque uma coisa é você saber seu nome, altura, nascimento, outra coisa é você saber a sua própria essência. Se é esse, eu estou entendendo o ponto que você quer chegar. Que a maioria das pessoas, se você pensar em termos de coaching, em termos de mentoring, em termos de auxiliar as pessoas, é o seguinte: você tem várias personalidades. Tem uma personalidade, aliás, personalidade não, uma só, né? Mas tem várias facetas: uma faceta profissional, uma faceta social, uma faceta familiar. Então, todos aqueles pilares que o coaching diz que trabalha e tal, etc., não são coisas estanques, até porque quando você, e aí eu concordo com alguns pensadores mais modernos aí que trabalham com neurociência, como o professor Marcelo Peruzzi e outros, tá?
de que não são situações estanques, tá? Cada dia você tem uma situação nova. Você tem que analisar o comportamento do dia. Se você muda de empresa, você muda completamente o teu contexto, tá? Se você muda de amigos, né, de conjunto de amigos ou de grupos, você muda completamente o teu contexto. Então, em cada uma dessas situações, você tem que se adaptar, tá? E muitas vezes, você num processo de defesa, né, acaba assumindo papéis ou desempenhando papéis e comportamentos que fazem com que não sejamos nós ali na essência, tá? Mas é interessante, isso é normal, não é um defeito de fabricação, não é nada. Nós somos assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos ao meio. Talvez seja o que chama-se aí comumente de resiliência, né? O que é resiliência? Às vezes eu fico me perguntando o que é resiliência, né? Será que não é essa capacidade de adaptação ao meio que nós vivemos, né? Hoje, você está na sua casa aí fazendo essa transmissão, etc. Mas quando você está lá no consulado, quando você está tratando de assuntos com outros profissionais, quando você está dando suas aulas de japonês, você tem um comportamento diferente, tá? Você tem que se adaptar ao meio. Então, Isso, né? Você se exatamente, comporta de maneira diferente. claro. E isso é normal, e tem que ser assim, né? Então, a pergunta é, quando você trabalha em qualquer ambiente, naquele ambiente, o que você está fingindo ser é nesse sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido de adaptabilidade, de como você está se adaptando ali, tá? Eu diria o seguinte, que boa parte das pessoas falam em qualidade de vida, né? E aí eu pergunto lá, o que é uma boa qualidade de vida? O que é qualidade de vida para você, Patrícia, aí no Japão, hoje? Bom, para mim hoje é eu fazer o que eu gosto, né? Em termos de trabalho, e também poder tirar o meu dia de descanso. Isso para mim é qualidade de vida. Mas os conceitos de qualidade de vida são diferentes para as pessoas, né? Sim, Tem sim. pessoas que colocam a qualidade de vida, Aí você fala, mas isso não é qualidade de vida. exatamente. Tem pessoas que conseguem colocar a qualidade de vida baseada apenas em dinheiro, né? Tem pessoas que conseguem botar a qualidade de vida apenas em tempo de lazer, tá? O quanto isso é importante para cada um. Então é individual, né? São comportamentos individuais, tá? Agora, esse processo de qualidade de vida tem que ter determinação para atingir, né? Então, uma vida de qualidade boa exige muita determinação de qualquer outra escolha do ser humano. É uma decisão, como nós estamos falando de decisões, são decisões, tá, que a gente precisa tomar para chegarmos a esse ponto da qualidade de vida. Agora, tem uma coisa importante nessa questão da qualidade de vida. O que é que nós conseguimos aprender todos os dias? Aonde é que nós vamos chegar com os nossos aprendizados? Quem deixa de aprender, né, mesmo que não de forma consciente, né, praticamente morreu. Então, a tendência nossa é que nós permanentemente estejamos em processo de aprendizado. E não tem fórmula secreta para isso, tá? Nós temos que ter a nossa organização, nós temos que ter a nossa disciplina, tá, para que nós consigamos atingir isso de forma equilibrada e harmoniosa, tá? E o que é disciplina, né? É algo que você se impõe, aquilo que você às vezes tem que trabalhar, insistentemente, contrariando o estado de ócio, vamos dizer assim, né? A tendência do ser humano, segundo o Domênico De Masi, é a tendência para o ócio, tá? Então nós precisamos ter essa disciplina de vencermos essa tendência de ócio, tá? O professor Benny Rodrigues foi coordenador da Florida Prince University. Ele sempre falava o seguinte, que quando alguém falar que você tem potencial, se ofenda com isso, tá? Porque quando alguém diz que você tem potencial, é sinal de que você tem capacidades
que você tem habilidades, que você tem conhecimentos, mas precisa de atitude, né, para sair do estado de potencial para o estado de ação. Tá? Então, ele falava sempre nas palestras e nos cursos, nos treinamentos, que quando alguém te disser que você tem potencial, você tem que se ofender com isso e começar a se mexer. Tá? Então, fica aí, né, o nosso recado aí para que Fica a dica. para começar a correr, né? Pois é. E quando se fala ainda quando se fala em qualidade de vida, se pensa em termos de, principalmente, o grande pilar da qualidade de vida é uma vida saudável, né? Ter saúde, né? Tá? Sim. Porque isso vai ser a base do equilíbrio de todos os outros. Inclusive a busca do pilar financeiro, que muita gente baseia a qualidade de vida só em cima do pilar financeiro. E esquece da saúde, mas sem ela você não trabalha, você não faz nada. Você começa num processo de introspecção a se tornar uma pessoa até com medo, às vezes, de desempenhar certas atividades, certas coisas para poder sair daquele estado de potencial. Tá? Então, o grande recado que fica aí é o seguinte, né? Cuide do corpo, né? Cuide do seu corpo. Você mora nele. Concorda com isso? Plenamente. Se você não ama o seu corpo, como é que você pode amar as pessoas que estão ao seu redor ou outras coisas? Essa é a minha forma de ver. E trazendo para o lado espiritual, né? Se diz que você foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? Então, se você olha para o seu corpo e não gosta do que vê, alguma coisa está errada, inclusive com a tua espiritualidade, né? Com a tua essência. Verdade. Apesar que isso, vamos dizer, eu posso dizer pelas mulheres que nós nunca estamos satisfeitas com o nosso corpo. A gente sempre tem que mudar o cabelo, ou tem que emagrecer, ou tem que ganhar peso, e por aí vai. Aumentar o bumbum, né? Daí morre, né? Como aconteceu aqui no Brasil essa semana, né? Pois é. Então Aí são tem coisas que tabela, né? Você tem que começar a pensar que amanhã, né, todas as células da pele do seu corpo estarão trocadas. Então você vai, inevitavelmente, ter modificações físicas. E o tempo é uma coisa, quando você olha para a sua qualidade de vida, para o seu tempo, você começa a observar que, cuidando do corpo, as coisas normalmente começam a melhorar nos outros pilares também. Por isso a nossa conversa de hoje, né? Corra, né? A base dessa conversa foi comece a se mexer, né? Comece a correr, comece a andar, comece a caminhar. Essa história de dizer que se não tem tempo para ir para academia, etc., é essa conversa. Né? Essa semana passada, ainda recente, eu postei uma foto aí que eu estava caminhando às 5:30 da manhã com menos 1 grau. Então, precisa começar a pensar nessas coisas, né? Isso que é disposição, hein? Ganhou minha admiração aqui. Porque menos 1 grau, eu não saio de casa. Mas são decisões. Exatamente. São decisões. É a partir daí que você começa a pensar nesse tema de qualidade de vida. Tá? O Abílio Diniz, que é um dos maiores empresários da área de alimentação aqui no Brasil, a família, quando veio para cá de Portugal, começou com uma pequena padaria e depois acabou se tornando o grande grupo Pão de Açúcar, né, que hoje já foi vendido para o grupo francês Casino. Mas o Abílio Diniz continua nativa e ele precisou de um choque de realidade muito forte para mudar o comportamento dele. Ele passou por um sequestro, né? E nesses dias de cativeiro foi quando ele realmente começou a pensar diferente, começou a pensar em mudar a sua vida. E ao mudar a vida, ele começou a correr, começou a praticar esportes, começou a incentivar os colaboradores do grupo Pão de Açúcar a participar de eventos esportivos, etc. Ele escreveu 2 livros já,
Caminhos e Escolhas, se não me engano, o primeiro livro dele, que eu recomendo bastante. Tá? Ele tem uma frase que me marcou bastante, assim, algum tempo atrás, quando eu li o livro dele. Tá? Diz assim: o desafio de correr não é querer realizar coisas que ninguém fez antes. Muita gente já correu, né? Mas sim continuar a fazer coisas que qualquer um pode fazer, mas que a maioria jamais fará. Então, correr, sair para caminhar é uma coisa tão simples. Né? Todo mundo já fez isso antes, você não vai ser o primeiro. Né? Mas mexer-se, continuar a fazer essas coisas, que qualquer um pode fazer, é importante. E tem muita gente que a maioria jamais fará. Aliás, a maioria, né, jamais fará. Né? E aí começam os seus desequilíbrios. Né? Essa é uma frase importante. Até depois, se o teu pessoal que estiver assistindo aí quiser receber esse material, eu sugiro até que você, aos que solicitarem, você envie em PDF. Uhum. Bom, Ok, combinado. Quem quiser, é só mandar mensagem aqui no próprio comentário da transmissão ou então por inbox direto na página da Arco. E aí eu providencio enviar o material em PDF. estão autorizados, está autorizado. Né? Obrigada, Pianar. E por que então que a gente vai correr? Né? Por que a gente vai caminhar, a gente vai correr, vai começar a se mexer? Né? Primeiro porque é uma decisão, uma escolha, como nós já falamos. Né? Tem gente que se apega a garrafinha de cerveja, né? 1 ou 2 garrafinhas de cerveja por dia. Qualidade de vida, né? Ter happy hour. Ok, é uma decisão. Tá? Tem gente que passa o dia inteiro à frente de um televisor. Tá? Tem pessoas que se aposentam e acham que qualidade de vida é ficar vendo notícia o dia inteiro. Pelo amor de Deus, né? Ver o noticiário, principalmente aqui no Brasil, é um retrocesso. Né? Depende do noticiário, né? Porque tem noticiário, eu não tô assim, não moro, já tô fora do Brasil já tem muito tempo, mas na minha época que eu me lembro, depende do noticiário, só passa a tragédia do início ao fim. Às vezes Porque. é o que vende, né? Hã? Isso é o que vende, né? Pois é. E aí você começa a ficar até com medo de sair na rua, porque é tanta tragédia que passa, é claro, que tem que mostrar, mas se a pessoa foca muito nisso, acaba, sei lá, se tornando uma pessoa Complicado. negativa, na minha opinião. Tem gente que, inclusive jovens hoje, que é o grande problema hoje da juventude, né? É que se apega às redes sociais num sofá ou numa cama e fica o dia inteiro focado nisso. Então, mas são escolhas, né? São escolhas, mas que eventualmente, bem trabalhadas, podem ser modificadas, né? Uhum. Eu gosto o meu lazer, por exemplo, é corrida, é caminhada, etc. Né? E aí tem assim, mas aí num processo de corrida e tal, eu vou começar a sentir dor. Tá, a dor é temporária, né? A partir do momento que você vai acostumando o corpo com isso, você vai ganhando confiança e a tua musculatura acaba suportando um pouco mais que isso. Tá? Então a dor é temporária, né? O orgulho por você conseguir vencer essas barreiras é para sempre. Tá? Você tem que ter orgulho de si mesmo, tá? Tem que gostar de si mesmo. As regras são simples, né? Até porque a ciência prova que exercícios aeróbicos, corrida, caminhada, natação, tal, etc., né? São o motor para o corpo funcionar. Né? Auxiliam o corpo a funcionar. Né? Os de fortalecimento, né, academia, tal, etc., são mais para músculos. Né? E os esportes de competição, quando você entra na competição, quando você entra para correr, tá? Você tem uma estratégia para a cabeça. Né? Aliás, você tem um comportamento, melhoria da tua cabeça. Né? Você começa a pensar em estratégia. Tá? Então, pensar que você vai participar de um evento, de uma corrida, por exemplo, de um evento esportivo, é um evento estratégico. Veja a Copa do Mundo, né? Quanta estratégia estava envolvida na questão da Copa do Mundo. Não que o Brasil não se classificou, né? Não porque o Japão não se classificou,
As outras equipes tiveram mérito, né? Houve estratégia, né? Eu até brinquei esses dias aí com o pessoal, os meus amigos aí mais chegados, e familiares inclusive, de que antes de começar a Copa eu dizia que a França era uma das grandes candidatas, e eu achava que a França tinha condições de ser campeã. E a Bélgica também, né? Deu no que deu, né? Então até que não sou tão burro de estratégia, né? Acho que conheço um pouquinho de estratégia e acompanho um pouco isso com um pouco mais de cuidado, né? Agora, tem uma coisa que é importante, né? Escolha o que você gosta de fazer, né? Não aquilo que você gosta de olhar. Ah, eu gosto de basquete. Ok, vai jogar basquete? Não, tem 1,60 m, então não adianta, né? Eu, Hã? eu gosto de jogar basquete, mas a minha altura não dá. Ah, eu gosto de voleibol. Também, eu gosto de assistir voleibol, mas jamais me interessei de jogar porque eu gosto de olhar, gosto de ver o espírito esportivo, gosto da estratégia. Mas não é o que eu gosto de fazer, tá? Eu, por exemplo, joguei muito futebol enquanto jovem, adolescente e tal, mas também não foi uma coisa que me interessou muito. Mas gosto de futebol. O que eu gosto de fazer? Corrida, né? Isso eu gosto de fazer, porque isso, natação, por exemplo, também gosto de fazer. São coisas que dependem de mim, né? E quando eu estou falando em estratégia, eu não estou falando em vencer os outros. Eu participei de alguma São Silvestre, quase que os quenianos ficaram para trás, né? Mas aí, quer dizer, estou brincando, né? A estratégia que eu tinha lá era vencer os meus tempos. Então eu trabalhava para vencer os meus tempos, para eu estar melhor, né? E agora estou pretendendo voltar esse espírito de competição. Eu estou sentindo falta disso. Então eu já estou começando a pensar seriamente em retomar esse aspecto de competição. Comigo mesmo, né? Tá? Porque se você escolher alguma coisa que você não gosta, você não se adapta, né? Ah, eu não gosto de academia, mas tem que fazer porque eu vou emagrecer. Não vai emagrecer na academia, né? Você simplesmente vai passar por um processo chamado de autoflagelo. Então tome muito cuidado com essa questão de escolher alguma coisa para fazer que você goste realmente. Isso se aplica não só ao esporte, né? Se aplica a outras áreas da vida também. Então tomar muito cuidado com isso. Fala, Padre, você está muito quieta. Então, isso que eu ia falar, né? Nesse assunto de autoflagelo que você disse agora, né, que se aplica às outras áreas, mas há momentos, por exemplo, na área profissional, que a gente não tem escolha naquele momento, que você tem que se adaptar e engolir, digamos assim, né, o que está acontecendo, né? Não é o Será que que. você não tem escolha? Bom, depende da situação, né? Ou de cada caso, né? Sim. Não sei. Você sempre tem escolha, tá? O problema é que muitas vezes nós temos que nos submeter a algumas provas, vamos dizer assim, né? Se nós dependemos disso para a sobrevivência, obviamente você vai passar pelo processo. Uhum. Mas a escolha sempre existe. Mas é uma decisão, eu vou fazer, eu vou participar. Sim. Hoje eu vejo isso muito na questão das startups, né? Nós vamos inclusive fazer uma palestra na terça-feira com o pessoal da startup. São jovens, são empreendedores, né? Muitos extremamente equilibrados e inteligentes, todos são inteligentes, mas alguns mais equilibrados, outros menos, mas eles precisam entender que aquilo é uma escolha. E precisam estar atentos ao que vem por trás daquilo também, tá? Porque nem sempre o Bernard Chevy, que é um dos grandes headhunters aqui em Curitiba, sempre nas palestras dele fala o seguinte: a geração Y é um conceito muito bonito, tá? Mas enquanto tem pai e mãe para sustentar as suas loucuras, né? Porque na hora em que tem que trabalhar e tem que produzir, aí tem que sobreviver, aí o conceito de geração Y desaparece, né? É isso que você acabou de falar, né? Eventualmente você tem que se adaptar ao meio, até por uma questão de sobrevivência. Verdade. Agora, comece a fazer, né?
O Voltaire, já no século XVI, já falava, né, que o ótimo é inimigo do bom. Então, se você ficar esperando as questões, que tudo seja ótimo para você começar a trabalhar ou fazer as coisas, esperar as condições ideais, você nunca vai fazer nada. Então, começa a fazer. O ótimo é inimigo do bom. Por exemplo, nós estamos trabalhando muito, já que a gente está falando um pouco da parte esportiva, a gente está trabalhando também a questão da alimentação, né? O que engorda não é a exceção, é a regra, né? É o fato de você comer bastante sempre. Ter o excesso, né? E quando é exceção, o organismo já sabe e faz o ajuste necessário, né? Cuidado para não aceitar conselhos, etc. Aceitar que as coisas são assim mesmo, né? E eu vou viver assim, a tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, tá, etc. Então, evitar esse tipo de coisa. Dá para mudar sim, né? E nada impede que a gente possa mudar os gostos, né? Isso é sinal de maturidade. Aliás, o fato de aceitar as mudanças e trabalhar com as novas tecnologias, por exemplo, com a aplicação de novas tecnologias, né? Ou usar, apresentar ideias novas para a sociedade, isso é sinal de maturidade, independentemente da idade. Patrícia Pinheiro é uma empreendedora, né? Está fazendo uma mudança de conceitos aí na comunidade brasileira que vive no Japão. E essa mudança de conceito que você está fazendo, e eu sei disso, tenho acompanhado, é uma mudança tão forte que está atingindo, inclusive, a cultura japonesa. E certamente você será bastante... terá resultados muito bons em cima disso, porque você está apresentando para a sociedade japonesa algumas ideias novas, né? Que são ousadas, né? Muda um pouco a questão do conceito que a gente tem na sociedade fechada, de uma sociedade convencional, tradicional, etc. Mas eles também estão atentos para isso, né? Podem ter certeza que eles estão atentos para isso, senão não seriam o que são hoje em termos de tecnologia, etc. Então, você Nisso está eu vejo fazendo... o Japão assim, bastante agora, né? Eles estão um tempo, assim como eu posso dizer, eu sinto bastante mais flexibilidade dos japoneses. Se você comparar com há 4, 5 anos atrás, onde era muito mais fechado esse círculo, né? E eu vejo hoje como está entrando, por exemplo, em lojas, supermercado, hoje você encontra muitos produtos, tanto do Brasil quanto do Peru, dos Estados Unidos, de vários países, Filipinas, Vietnã. Então, coisa que antigamente você ia no mercado aqui japonês era uma coisa impossível você encontrar, né? Então, se você, eu percebo, né, que se eles estão abrindo ali, então em outros ramos profissionais, saindo da parte do mercado, eles estão também, como você disse, né, atentos à inovação e mais abertos, mais receptíveis para mudanças, coisas novas que forem apresentando para eles, né? Claro que a mudança não é assim da noite para o dia, mas eu essa diferença aqui no Japão. Mas eu quando estive aí há 2 anos e meio atrás, eu percebi assim um comportamento bastante ocidentalizado, assim, não no sentido pejorativo, mas um sentido de globalizado dos jovens, né? Em termos de moda, em termos de comportamento, em termos de música, né? Então, os jovens já estão se adaptando. Então a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Porque Sim, a sociedade vai mudar, certamente, no mundo inteiro, mas no Japão, apesar de toda essa questão cultural muito forte, muito interessante, então, etc., bonita até, mas assim mesmo já está havendo uma miscigenação, quer dizer, já está havendo uma mistura das culturas e certamente isso vai influenciar bastante para os profissionais que estão trabalhando aí. Por isso a importância da tua empresa aí nesse sentido de divulgação de marcas, de elaboração de treinamentos, etc, etc. Mas treinamentos de alto nível, né? Como esse que você pretende fazer aí em outubro. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha sobre isso, né? Não pode ser mais do mesmo,
tá? Porque você ter mais do mesmo não agrega nada. Tá? É claro que eu sempre digo assim para os meus amigos e meus alunos, né? Qualquer palestra que você tiver a oportunidade de assistir, assista. Alguma coisa sempre vai levar. Tá? Mas, particularmente, eu sou meio partidário de não ir muito para mais do mesmo. Tem alguns eventos aí que eu prefiro não participar porque eu sei o que eu vou enxergar lá. Então, eu prefiro comprar um livro, de repente, do que participar de uma palestra, de um treinamento de algumas pessoas aí que eu sei que serão sempre repetitivos. Mas isso é sinal de maturidade da sociedade, né? E se nós não entrarmos nessa linha de ação, nós não aceitarmos essas mudanças, provavelmente a gente vai começar a passar por alguns processos de estresse. Né? Estresse é uma doença moderna hoje, né? Tá? E por que a gente entra nesse processo de estresse? Porque nós colocamos algumas prioridades para nós, né? E se nós não nos focarmos nisso... Tem uma frase interessante do Bill Gates que diz o seguinte: ter foco não é você simplesmente olhar para onde você quer chegar, mas principalmente não dar atenção a tantas outras boas ideias que existem ao redor. Tá? Existem ideias aos borbotões por aí, existem ideias aos montes. Então, mas qual é a nossa? Aonde nós queremos chegar? Se a gente começar a desviar do caminho, parar no caminho para não, como justificativo para nós não seguirmos em frente em direção ao nosso foco, a gente vai ficar estressado realmente. Tá? E quem pode mudar isso? Só nós. Esse comportamento só nós mesmos conseguimos fazer. Tá? Então, falando um pouco de coaching, agora de mentoring, né? Nós temos aproximadamente de 18 horas por dia de estarmos acordados, né? O que é que nós fazemos nessas 18 horas? Quantas coisas realmente úteis nós fazemos nessas 18 horas? Dá para pensar, né? As outras 6, talvez 7 horas a gente durma, né? Tem a questão do descanso. Mas nas 15, às 18 horas que a gente está acordado, o que realmente a gente faz por nós mesmos, né? Então é uma questão de equilíbrio. Aí vem a questão do trabalhar o coaching, que você também consegue fazer isso aí muito bem, e outras, e foco em algumas atividades, em alguns projetos que são realmente importantes para a gente, né? Tem algumas dicas aí que eu coloquei na relação, no material de vocês, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, eu acho importantes, tá? Para evitar essa questão de estresse. Primeiro não fazer refeições em lugar feio e barulhento. O fato de você estar num lugar feio, né, atinge diretamente o teu inconsciente. Você está comendo num lugar feio, está comendo uma comida deliciosa num lugar feio, é complicado, né? Desconfortável, né? Dá um mal-estar, né? A comida, a alimentação não é absorvida da forma adequada. Ou barulhento, né? O excesso de barulho é fantástico, né? E em casa mesmo, com a televisão no último volume, né? Ouvindo essas bobagens que se falam nos telejornais, né? Não se escraviza o telefone durante as refeições. Tem gente que fica com o celular do lado o tempo inteiro enquanto está comendo, né? Quer dizer, não está prestando atenção nos sabores, no prazer de estar se alimentando, está muito mais atento na questão das mensagens que está recebendo no celular. Será que isso engorda ou não? Pensa no teu inconsciente aí, né? Saber dizer não quando é necessário. Tem ocasiões que a gente tem que dizer não. Aliás, uma das coisas mais difíceis que tem é realmente dizer não. Ainda mais dependendo da pessoa que vem te falar alguma coisa, aí você tem que saber, e você quer dizer ou não e não consegue, eu acho bem difícil. Bem complicado. Não se irritar com os irritados no trânsito. Os problemas são deles, não os seus. Trânsito é uma questão complicada, né? O problema é dele, não o seu. Então, você tem que estar equilibrado o suficientemente para não entrar essa neurose coletiva de trânsito, né?
Programe-se para todas as atividades extraordinárias, né? Respeitando a sua agenda. O que é uma atividade extraordinária? É aquilo que não faz parte do teu corriqueiro do dia a dia. Né? Você tem horário para levantar, tem horário para tomar café, horário para almoçar, horário para trabalhar, tal, etc. Mas tem algumas coisas que você tem que fazer para atingir determinados objetivos. Tá? Aquela horinha do estudo de inglês, aquela horinha do estudo do coaching, aquela horinha de você fazer uma reflexão, aqueles 10 minutos de reflexão, de silêncio que você precisa, você tem que respeitar isso. Tá? De tal forma que isso vire um hábito. Tá? Eu estou orientando um trabalho de uma mestranda da Florida Christian University, Daniele Mendes, que fala exatamente dos hábitos dos executivos. Né? Executivos com hábitos saudáveis são os que mais produzem. Tá? Isso se aplica em qualquer nível. Né? Tá? A gente fala executivos, são pessoas que executam alguma coisa. Né? Conscientize-se de que sonhos só se tornam realidade quando você acorda cedo e trabalha por eles. Se você não trabalhar pelos sonhos, vão continuar sendo sonhos. Não adianta sonhar e ficar dormindo esperando que a coisa aconteça, né? Exatamente, nada cai do céu, né? Exato. E acredite mesmo, você estará sempre aprendendo e crescendo até o final de sua vida. Não tem como não ser assim. Tá? E por que eu tenho que ser assim? Por uma questão de autorresponsabilidade, de autoconhecimento. Tá? Como é que está o nosso tempo aí, Patrícia? Um minuto, que eu também estou aqui, o computador tudo ligado. Ainda temos 20 minutos. Então tá bom. Por que eu tenho que ser assim? Por uma questão de autoconhecimento, né? Para que eu consiga viver de forma harmoniosa em qualquer ambiente, aquilo que nós estávamos falando no começo, nos ambientes onde a gente tem que atuar, né? Para ter mais o que aprender do que ensinar, isso é humildade, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, humildade vem de humus, né? Eu tenho que ser humus, não ser capacho de ninguém, né? Ser humilde não é ser capacho, realmente é ser humus, é ser trabalhar ou ser o diferencial para que as pessoas enxerguem na gente algo onde eles possam plantar uma ideia, plantar uma semente e a gente conseguir ajudá-los a desenvolver. Tá? A gente está falando de correr, né? Então a reavaliação médica permanente. Os homens, de uma forma geral, têm muito mais medo de ir ao médico do que as mulheres, obviamente, né? Mas tem mulheres que também têm medo de ir, né? Aqui no Brasil tem um conceito aqui de que eu não vou ao médico senão ele vai descobrir alguma coisa. Bom, que bom você descobrir, né? Pelo menos eu tenho oportunidade de tratar isso e trabalhar isso. E sempre que mudar para melhor, né? Quando você consegue coisas novas, coisas boas, mostre para as pessoas como é importante aceitar a mudança. Você conseguiu alguma coisa diferente é porque você mudou. Provavelmente você mudou teu comportamento, mudou teus hábitos, alguma coisa assim. Então, mostre que foi possível. Né? Paulo Vieira tem uma frase que ele costuma dizer nos treinamentos que se alguém pôde, né, você também pode. Então, mostre isso. E só quem gosta de si mesmo é capaz de viver o amor em sua plenitude. Então, você tem que se gostar primeiro. Se você não se gostar, você não consegue gostar dos outros. Isso é uma questão. Quando a gente trabalha em qualquer ambiente, ou quando a gente convive em qualquer ambiente, a gente tem um time. Né? A gente tem um time. Esse time, como é que se constrói esse time? Como é que se constrói essa empresa? Como é que se constrói esse ambiente de trabalho? Como é que se constrói essa comunidade? Como é que se constrói esse grupo de apoio que vai distribuir sopa para os mendigos na cidade à noite? Então, tudo isso são times, né? Tá? E para isso precisa ter talento, precisa ter compromisso, precisa ter equilíbrio, precisa ter um processo de continuidade, tem que renovar as lideranças, tem que dar oportunidade para que outras pessoas possam assumir lideranças, né? E o mais importante talvez seja a administração dos egos, né? Administrar os egos. Tem gente que quando atinge alguns postos de comando nas organizações estão mais preocupados em sair na fotografia, né, ou participar dos eventos sociais do que propriamente olhar para dentro da administração e trabalhar em cima disso. Né? Você está indo porque você sabe disso, né? Difícil.
E qualquer time precisa estar em sintonia com o meio externo. Então, o apoio de pessoas do meio externo, etc. Inclusive patrocínios, né? Se você tem um projeto bom, se você tem talento, se tem compromisso, etc., certamente você vai conseguir patrocínio. Né? Nós temos vários programas aqui no Brasil para patrocínio, para incentivo das startups. Né? Eu tenho visitado bastante incubadoras de startups ultimamente, e o que se vê são programas governamentais, programas de empresas, parceiras, etc., que incentivam e aportam, inclusive, capital nesses investimentos, nessas empresas, nessas pequenas empresas. Por quê? Porque existe um projeto bom, com compromisso, com talento, com equilíbrio, tá? Com administração de egos, etc, etc. Então, você só vai conseguir um time vencedor se você conseguir fazer isso, né? Dentro daqueles, e sempre trabalhando em cima dos 14 sistemas sociais específicos, né, do Antônio Hugo Miller, que é um pesquisador aqui da USP, já falecido, né, e escreveu um livro chamado Os 14 Sistemas Sociais, que eu utilizo bastante nas minhas análises, nos meus trabalhos aí, né. Eu não vou entrar no mérito de cada um deles, mas você depois distribuindo o material aí para quem tiver interesse, eles vão entender que existem esses 14 sistemas sociais, que são só esses 14 realmente que existem na nossa vida aí. O Napoleão Hill, que foi um grande escritor americano, né, tem uma palestra, tem muitos livros aí muito interessantes, né, mas num deles tem uma pergunta assim, que é fundamental, né? Você está se queixando que nunca te deram oportunidade? O que você fez para merecer essa oportunidade? Né? Então, nunca lhe deram oportunidade, por quê? Já fez a pergunta? Agora, na sequência, ele diz o seguinte: você já pensou em criá-las por si próprio? É aquele tradicional, ou não você já tem, né? Vamos atrás do sim. É verdade. Isso eu sei que você faz aí com maestria. Então, quando trabalho a parte de coaching, de mentoria, eu gosto muito de trabalhar com tem muita roda da vida. Se você entrar no Google ou qualquer site de pesquisa e colocar lá roda da vida, vão aparecer centenas, né, de modelos. Tá? Mas eu gosto de trabalhar muito com modelo de autoconhecimento, motivação, conhecimento do outro, gerenciamento do outro e autogerenciamento. Tá? São 5 pontos assim, que eu considero importantes. Tá? E isso está no material aí também, que vocês podem fazer uma análise depois. Tá? Porque, na verdade, quando você fala em coaching, mentoring, qualidade de vida, tal, etc., você está falando do eu. Sim ou não? Tá? Qual é a pessoa mais importante para você, Patrícia? Pessoa mais importante? Eu? É óbvio. Né? Se você está viva, a pessoa mais importante é você. Tá? Sim. É aquele famoso princípio da viagem de avião. Né? Se houver algum problema, máscaras cairão, né, da parte de cima lá do bagageiro. Primeiro coloque a máscara em você para depois tentar ajudar os outros. Se você não colocar a máscara em você, obviamente você não vai ter nem condição de ajudar os outros. Tá? Então o eu está acima de tudo. Então quando a gente trabalha a questão de mentor e coaching, você tem que pensar em trabalhar a pessoa no respeito ao eu, mas ao respeito do corpo, né, no respeito do seu equilíbrio, tá, etc. Tá? Isso envolve corpo, envolve mente, envolve sociedade, onde ela vive, envolve tempo, envolve a questão da espiritualidade, envolve as emoções, tá? Envolve a profissão, envolve dinheiro. O dinheiro é a máquina que faz com que o mundo ande, né? Tá? E a profissão? Tá? Muitas vezes você é influenciado por
questões midiáticas, por questões familiares, etc., para seguir determinadas áreas, né? Mas, na verdade, talvez você não tenha trabalhado a questão do o que eu realmente posso contribuir para a sociedade, para o mundo, né? Deixar uma marca, deixar um legado, dentro daquilo que eu realmente teria condições de fazer, o que eu gosto de fazer. Qual é o legado que a Arco pretende deixar para o mundo aí? Qual o legado que a Arco pretende deixar? Que a Arco faz a diferença por onde passa, trazendo inovação. Para quem? Para cliente, qualquer pessoa que for e participar da Arco ou tiver algum tipo de conexão com a Arco ou por onde ela estiver, ela vai sempre ter, como que eu posso dizer? Porque hoje a Arco ela está aqui no Japão, mas amanhã eu pretendo expandir ela para outros lugares, fazendo com que a empresa, o nome da Arco, faça diferença onde ela estiver, trazendo inovação e trazendo também, sendo um ponto de conexão entre culturas, entre pessoas, essa conexão. É esse o legado que eu quero que a empresa deixe. Perfeito. Tá? Então, mas você falou uma palavra interessante, conexão, né? Tá? E conexão se faz com quem? Com pessoas. Pessoas. Então a essência toda é em cima de pessoas, né? Uhum. Só um momentinho, preciso... Bom, na espera aqui, preciso falar alguma coisa, né? Ficar no silêncio não dá, né? Mas esse é o. Bom, tem um rapaz aqui veio me cobrar um negócio aqui, já depois eu atendo. Enfim, a palavra conexão, a palavra conexão é importante. Conexão você faz com pessoas. Tá? Agora, a principal conexão que você vai fazer são os teus pontos de apoio, a tua essência. Sim. Tá? Quando eu falei ali que às vezes é importante se dizer não, né? As conexões também às vezes precisam ser eliminadas. Tem algumas conexões que não agregam nada, pelo contrário, são verdadeiras âncoras para te segurar. Né? Então, às vezes, as conexões precisam ser cortadas. A gente saber analisar quais as conexões que vão te trazer um crescimento pessoal e profissional, né? Não é a questão de ser egoísta, né? Não é a questão do ego, né? Egoísta, né? Mas são pessoas, vou falar no popular aqui, são pessoas do mal, né? São aquelas pessoas que, na verdade, não vão te agregar nada, vão tentar te sugar o máximo possível, sem que haja um crescimento, a possibilidade de crescimento para você, né? São os verdadeiros parasitas, né? A natureza nos dá esses exemplos, né? São parasitas, né? Sim, verdade. Isso não é ser egoísta nem ser arrogante, né? Tem coisas que precisam ser, algumas atitudes precisam ser tomadas. Tá? E aí vem a questão da gestão, né? Quando você exerce um papel de gestor, né, ou de líder, né, o que fazer, que atitudes tomar. Né? Isso é uma grande responsabilidade do processo de gestão e do processo de liderança. Tem coisas que precisam ser cortadas, tem parasitas que precisam ser arrancadas. Né? E a natureza nos ensina isso. Verdade. Bom, aí como mensagem final, já que o nosso tempo faltam 5 minutos, né? Eu coloquei algumas questões para vocês assim. Você pode ter fé em você mesmo, pode ter fé
numa entidade, num Deus, não importa que religião você professe, né? Mas se você pular de um avião sem paraquedas, você vai morrer. É igual eu vi um caso uma vez, não lembro onde que foi, que eu vi que o cara falava assim que a fé dele, que ele podia fazer qualquer coisa, que Deus ia proteger ele, né? E entrou no É. meio de um tiroteio. Adivinha o que aconteceu, né? Nós aqui, alguns anos atrás, tivemos aqui próximo, eu estou aqui em Caiobá, aqui próximo, no município de Paranaguá, tivemos um padre aí que encheu centenas de balões e saiu voando em cima do mar, né? Não sei onde é que ele queria chegar. Já viu o que Meu Deus. aconteceu, né? É. Alguns dias depois encontraram o corpo dele no mar, né? Então, se pular do avião, você vai morrer. Então, avalie bem nessas coisas, né? Se você colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Queimar. Vai se queimar, não tem alternativa. Isso é uma lei da natureza, não é uma coisa que nós podemos administrar. Se você Sim. comer demais, o que vai acontecer? Bom, se a Vai pessoa tem engordar. que engordar, vai engordar. Vai engordar, não tem o que fazer. Então, porque eu não consigo emagrecer. Pense bem, né, se você não está comendo demais, ou se não está comendo as coisas erradas. Né? O que é importante, né, nesse momento para nós aqui da nossa conversa, se você não estudar e não aprender, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Você vai permanecer na ignorância. Então, nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. A nossa missão básica é evoluir, deixar o mundo melhor. Se você pensar no Homo erectus há alguns mil anos atrás, tá? Para quem é evolucionista, né, não criacionista, né, se pegar o criacionismo, ele vai pensar em termos de Adão e Eva. Nós vamos, mesmo que peguemos o criacionismo, né, em termos de Adão e Eva, eles viviam no mato, sem roupa, etc., passando frio, etc. O quanto nós evoluímos? O nosso corpo, o nosso cérebro evoluiu nos últimos anos? Claro que evoluiu. Tá? 10 mil anos para cá, o nosso cérebro evoluiu muito. Tá? A qualidade de vida que nós temos hoje em função da tecnologia, tá? Em função da evolução do nosso cérebro. Então nós temos hoje coisas fantásticas aí ao nosso dispor, à nossa disposição, para nos dar qualidade de vida. Se nós não evoluirmos, não continuarmos a evoluir, nós vamos permanecer na ignorância, nós vamos ter problemas. Tá? E principalmente, se nós não nos colocarmos em movimento, se nós não agirmos, tá? Ninguém vai bater na nossa porta para trazer soluções dos nossos problemas. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Então, tenha sempre fé, né? Mas, mesmo com fé, não abra mão da sua capacidade de pensar e de escolher. Verdade. Tá? Essa seria a minha dica, vamos dizer assim. Se é que eu tenho poderes para dar dicas, né? Mas enfim. Fica como uma questão da experiência de vida, né? Verdade. Antes de finalizar aqui, você falou muito sobre coach e mentoring, né? Há muito uma confusão, né? Entre o que é coaching, passar pelo processo de coach e passar pelo processo de mentoring. A gente ainda tem uns 2 minutos. Se você pode dar uma pincelada, né, sobre a diferença entre o processo de mentoring e o processo de coaching. Tá. Eu vou tentar falar as duas coisas juntas. Né? Você pega um grande treinador, por exemplo, de voleibol aqui no Brasil, que é o Bernardinho, né? Todo mundo deve conhecê-lo. Né? O Bernardinho ele faz coaching e mentoring simultaneamente. Então, o que é o coaching? Ele pega um atleta jovem ou um pouco mais experiente e pergunta a esse atleta onde é que ele quer, o que ele quer ser, onde ele quer chegar. Então, o atleta vai fazer um plano de ação individual, tá? Para atingir aquele ponto em que ele, atleta, deseja, não o que o Bernardinho deseja. Tá?
Ele, atleta, precisa chegar naquele patamar que ele quer. Né? Como mentor, né? Como mentor, né? O Bernardinho explica para ele, aí ele diz para ele o que é que ele tem que fazer. Tá? Então o coach jamais vai dizer o que você tem que fazer. Você vai ter que descobrir o que você é capaz de fazer, quais são suas potencialidades. Né? O mentor vai dizer o que ele precisa fazer para atingir aquele ponto. Tá? Trazendo isso para o ramo empresarial, hoje a mentoria é uma coisa importante nas organizações, principalmente nas grandes organizações. As organizações estão tendo... e aí no Japão, né, vamos pegar a questão do Japão, quantas pessoas ainda pensam que você tem que viver a vida inteira na mesma empresa, né? E aqui no Brasil nós temos pessoas altamente experientes em empresas que precisam precisam gerar os seus substitutos. Então, ao ensinar o processo, ao ensinar o trabalho, isso é mentoria. Tá? Ele vai ensinar a dizer o que precisa ser feito, como deve ser feito. Claro que a pessoa que está recebendo esse treinamento pode modificar. Tá? Não estou dizendo que isso é uma coisa estanque. Uhum. Agora, o coach tem muito a ver com a pessoa em si, com o eu. É isso que nós falamos aí há pouco tempo atrás. Aí. O eu, aonde eu quero chegar. Observe você como empresária aí, observe que existem muitas pessoas que não querem ser líderes, não querem ser gestores. Tá? É uma opção. Tá? Se eles tiverem que assumir uma posição dessa, a qualidade de vida deles baixa. Tá? Eu prefiro ser operacional a vida inteira. Tá? O vendedor, tá? Vou pegar um caso do vendedor, é o André Ortiz que nos ouça, tá? O Cláudio Diogo também. Tem pessoas que gostam de vender, mas não querem administrar nada, não querem ser gestores, não querem ser líderes, nem líderes de equipe de venda eles querem ser, eles querem vender, querem estar em contato com o público, querem estar... Isso é o que eles fazem de melhor. Tá? Agora, jamais os coloquem numa posição de administração, de gestão, que eles vão se frustrar. E provavelmente o nível de qualidade de vida deles será diferente. Então, ao coach, cabe desenvolver a potencialidade individual de cada um. O mentor vai desenvolver, a partir da sua experiência, a pessoa que vai substituí-lo ou que vai atingir um nível maior de qualidade no seu trabalho. Dificilmente você vai ver um mentor de vida. Tá? Você vai ver um mentor no aspecto profissional. Tá? Um mentor de vida, raramente. Life coach você vai encontrar os montes, mas um mentor, um life mentor, você não vai encontrar. Tá? Porque o mentor está muito associado à questão do dizer como fazer algumas coisas. E aí vem a questão também da Nartigas, aí, que nós vamos conversar aí na terça-feira que vem, da questão da inteligência relacional. Para isso, nós precisamos desenvolver inteligência relacional. Temos que desenvolver com pessoas. Temos que entender as pessoas. Verdade. Você, como coach, você vai trabalhar. Eu sei que você já tem alguns clientes, você trabalhou o eu, o individual. Né? A perspectiva daquela pessoa como gente, como pessoa. Tá? Mas quando você estiver trabalhando pela Arco, em informar as pessoas como elas devem agir, você está fazendo mentoria. Consultoria. Chamar de consultoria de alto padrão. Não gosto muito da palavra consultor, mas o mentor é uma coisa um pouco mais elaborada, porque ele vai trabalhar com uma pessoa ou um grupo de pessoas para atingir um objetivo, mas dizendo como chegar naquele objetivo. Não sei se foi claro. Atendeu a sua pergunta? Sim, sim, porque isso que é o importante, né?
fazer com que as pessoas entendam a diferença de você ter um coaching te acompanhando ou ter um mentor. E às vezes tem gente que acha que o coaching tem que fazer o papel do mentor, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para poder esclarecer a diferença entre você passar por um processo e o outro. Mas o que o Dr. Pianaro falou, para mim, ficou claro. Acredito que para quem está assistindo também ficou claro. E para quem atua como coach, como mentor, precisa também, essa pessoa precisa entender quais são os papéis. Sim. Tá? São duas coisas diferentes. Mas, vamos em frente. Mas vamos em frente. Pianaro, gostaria de agradecer aqui por ter disponibilizado esse tempo, conversando aqui com a gente, falando aí sobre processo de coach, de mentoring, falando qualidade de vida, né, e onde a gente quer estar, né, daqui a um ano, o que está acontecendo hoje com a gente, aquilo que a gente já são, na verdade, efeitos, né, de coisas passadas, e a solução, não é solução, o resultado é esse, né? Se estamos desse jeito é porque nós queremos estar assim, resumindo, né? E se existe culpa por nós estarmos assim, a culpa é nossa. E a culpa é nossa. Se estamos bem, a culpa é nossa. Se estamos mal, a culpa é nossa também. Por isso que a palavra culpa aí é meio pejorativa, né? Mas é assim mesmo. E olha, hein? Corra que o futuro está chegando. E o mundo não para, não. Não para a tecnologia, não para os estudos, e quanto mais a gente participar, que nem você mesmo disse agora há pouco, de palestras, ler livros, estar sempre em um aprendizado contínuo, uma coisa ou outra você sempre aprende de novo. Não existe naquela é repetitivo, eu já sei sobre esse assunto. Você pode ser outra pessoa, mas tem alguma coisa diferente a aprender sempre. E mesmo no nosso dia a dia, né? Sempre aprendemos com situações boas e ruins. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. Não é mesmo? E outubro está aí, né? Outubro está aí. Bom, Corra. Mês 8, aguardem novas notícias. Corra que o futuro está aí. É isso aí. Temos aqui a participação, gostaria de agradecer o pessoal que entrou durante a live, né? Mandar um abraço aí, que eu vi aqui nos comentários, para a Aline Dota, que esteve conosco aqui assistindo, o Luciano Pereira, que participou anteriormente também daqui da live, né? Falando sobre pessoas do pé do marketing, né? A Aline Dota, que também compartilhou bastante, né, da experiência dela como empreendedora, empreendedorismo feminino. E o resto do pessoal aqui que entrou, né? Temos aqui um japonês nos assistindo, não sei se ele entendeu muita coisa, mas, né? Obrigado pela participação. Mitsunori Nagasawa, arigatou gozaimasu, que estava aqui conosco também. E é isso aí. Mês que vem temos aqui de novo a nossa próxima live, não é mesmo, doutor Pianaro? Com convidado ou convidada, que aí vamos anunciar mais para frente. E o treino mais em outubro, vou estar anunciando agora no início de agosto o que vamos fazer em outubro. Vou deixar aí na curiosidade, tá bom? Eu conto mais para frente para vocês. Mas que vai ser fantástico, vai. Sem sombra de dúvida. Tá bom, um abraço. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Um beijo a todos. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau.